Seja bem-vindo a mais uma terça-feira e nós estamos juntos aqui na Terça do Gerar. Gerando o quê? Frutos que são produzidos de uma semente santa que é a palavra de Deus dentro de nós, produzindo transformação diária. E nós estamos no mês de abril, esse mês de Rebeca, o mês do servir, onde você vai entendendo nessa dinâmica de servir a marca do reino de Deus, que é servir o outro. Você enxerga o próximo. E é aquele que o Senhor coloca no teu caminho, nenhuma conexão é aleatória, nenhuma conexão ela é vulnerável ao acaso, mas ela cria, ela carrega dentro dela a realidade e cria por essa conexão a continuidade do testemunho. Então todas as coisas estão conectadas, e se tu perceber a tua vida em todos os aspectos, tu vai entender e perceber que está tudo conectado de alguma forma. Os eventos estão ligados, as pessoas que aparecem na nossa trajetória, né? E de uma forma às vezes tão inesperada, mas é o Senhor colocando, é o Senhor querendo extrair de nós a reação para a continuidade daquele testemunho. E nós estamos falando de Rebeca, que tem a marca do encontro, um encontro com Isaac. Ela foi encontrada por Eliezer, que a levou para encontrar Isaac. E esses encontros foram marcados por sinais, pelo servir, pela disposição, e isso é tão chocante, marcante, porque a nossa vida precisa ter essa marca. Eu creio, irmãos, que toda aliança, que toda conexão, ela tem que ter essa marca de entrega, tem que ter, a conexão, ela tem essa marca forte de entrega, de semear algo, de colocar algo, assim como Eliezer, assim como Rebeca, e tudo isso é sinal. Tudo isso é um sinal da conexão, do propósito dessa conexão. Estamos falando então nessa semana da noiva que serve, porque estamos na preparação da noiva, na proposta do herdeiro receber a bênção e voltar à origem. Quem é esse herdeiro? Seria então o fruto de Rebeca. Nós estamos falando de Jacó e Esaú. Lembrando que na semana passada falamos de Esaú como uma escolha natural, seguindo uma sequência natural, e Jacó é a sequência espiritual, porque a primogenitura espiritual não estava em Esaú, que nasceu primeiro, mas em Jacó por uma escolha de Deus. Esaú, o que ele foi na sua trajetória? Um desprezador. Ele desprezou a sua porção, desprezou a sua primogenitura. Ele foi atrás da caça para receber a bênção do seu pai, e nesse momento, nesse delay, nesse espaço de tempo, Jacó entra, porque já havia algo pronto para Jacó entregar, já tinha um cenário, o Senhor já tinha preparado todas as coisas. Por quê? Porque Rebeca sabia aquilo que Jacó representava, o que ele carregava, e ela era uma protetora disso, né? Ela guerreava por esse propósito, por aquilo que o Senhor revelou quando ela estava com os bebês no ventre. Então, Rebeca era fiel àquilo que o Senhor tinha falado, a mensagem do Senhor. Irmãos, tem tantas coisas a respeito disso, né? Que nós ouvimos, mas foi o jeitinho, deu um jeitinho. Não tem jeitinho. Tem o jeito de Deus fazer as coisas completamente diferente do nosso, completamente diferente. O Deus que age, que escolhe e que usa toda uma situação completamente inversa daquilo que nós esperamos ou temos expectativa de viver, para mostrar que a glória é dele, para mostrar que ele usa quem ele quiser e que ele reverte qualquer cenário. Ele pega aquela pessoa tão improvável e faz acontecer, porque ele é Deus. Então, Jacó é a figura, a expressão genuína da escolha de Deus, de algo completamente inesperado. Deus escolhe quem para ser o príncipe que vai gerar as tribos de Israel, aquele que não era, né? E a partir de Jacó, nós vemos o Senhor ungindo e separando o primogênito, sempre o que nasceu depois, mostrando que a escolha ela é do Senhor, assim como o primeiro Adão e o último Adão, mostrando que quando Jesus Cristo, nós tivemos a Páscoa aí antes de ontem, né, essa celebração tão maravilhosa, Cristo é também essa expressão, porque a expectativa que as pessoas tinham do Messias era alguém que viria com toda a sua imponência, né, com toda a sua autoridade, a subjugar os reinos de uma forma natural. E ele fez tudo isso de uma forma espiritual, celestial. Não atende a um padrão humano, não atende àquilo que eu estou esperando, mas sim a um propósito, entendendo, nos dando o entendimento de que as coisas são espirituais, além daquilo que eu estou enxergando, mas sim aquilo que realmente está acontecendo. E o Senhor Jesus na cruz, a sua frase "está consumado", esse discurso era expressão da coisa mais rica que estava acontecendo, a nossa redenção, o amor
que foi consumado, um caminho que foi aberto, o sepulcro se abrindo, tudo isso acontecendo, mas qual que era o sentimento das pessoas que viram, que eram espectadores de um evento? Que Jesus era tão fraco que não pôde salvar-se a si mesmo. Poxa, pereceu a nossa esperança. Que pena, né? Pensei que ia ser diferente, né? Judas se enforcou. A expectativa de Judas também era essa pseudo-autoridade, essa aparente autoridade. Mas o reino de Deus não é aquilo que está fora, não é um poder que está fora, não é uma coroa que eu posso manipular, mas ele está dentro de nós e nós somos coroados sem manipulações pela escolha de Deus. Essa é a soberania e a tua herança não é uma herança corruptível, ela é incorruptível. Nós temos uma herança espiritual dessa terra deleitosa que é o Senhor, de viver no nosso espírito e não distraídos com as heranças que são naturais. Olha, eu posso falar muito bem de herança aqui, né? E podia até falar do que a herança natural queria me condicionar. Mas eu não estou condicionada a uma herança natural, eu não sou uma herdeira natural porque eu nasci de novo e esse novo nascimento me deu também uma nova herança. E eu quero falar sobre isso porque aqui no texto que eu quero ler, em João 1, 12, 13 diz: "Contudo aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus." Quem? Quem recebeu o nome do Senhor, quem creu no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Mostrando o quê? Que aqui é uma escolha do Senhor, não é alguém que desejou, não foi uma manipulação, não é nada que alguém quis projetar, mas sim a vontade do Senhor. Você nasceu da vontade de Deus, independente de como você nasceu. Você faz parte do propósito e do plano do Senhor sendo cumprido aqui na terra. Então, Apocalipse 21, 7, aquele que vencer herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Olha, que herança é essa que nós estamos falando? E é essa paternidade, é sermos guardados, somos uma família no Senhor, você tem um Pai celestial, você não está nessa terra perambulando, você está vivendo uma trajetória de origem e destino, entendendo a tua herança no Senhor, vivendo um resgate poderoso de toda a criação do Senhor. E aqui no Salmo 16, do 5 ao 6, fala, esse salmo é muito rico, né? Ele diz: Senhor, tu és a porção da minha herança. Glória a Deus. A nossa herança é o Senhor. E o meu cálice, tu és a garantia do meu futuro. Ó, se você quer uma palavra para romper com toda a tua crise de ansiedade, o Senhor é a garantia do teu futuro. E ele fala: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. E você pode declarar aí onde você está: eu tenho uma bela herança. Você é um herdeiro. Nós estamos falando nesse dia da gestação de um ventre escolhido, que mantém a linhagem dos herdeiros vencedores. Jesus Cristo é de qual linhagem? Nós vemos lá em Mateus 1 que Tamar teve um filho de Judá. E quem que era Judá? Filho de Jacó. Aleluia! Essa linhagem dos vencedores que vence todo o formato natural, que vence a expectativa humana, que vence todo o cenário forjado, que vence aquilo que vem para dar uns tapinha nas costas, né? Para validar o ego, para dizer que eu nasci em berço de ouro. Qual foi o berço que Jesus nasceu, irmãos? Senhor Jesus. Olha toda a história de Jesus. Que coisa mais louca e completamente invertida para mostrar que a glória é de Deus, que Ele pega quem não é e faz ser, que tudo é o Senhor, não é alguém que projetou, não é uma condição que alguém pôde produzir, nada é do homem. Tudo é do Senhor. E eu quero profetizar aqui que esse ventre, ele gera essa herança vencedora. Quem que é o herdeiro vencedor? Você é um herdeiro vencedor. E sabe qual que é a marca do herdeiro vencedor? Em primeiro lugar, ele não negocia a sua porção no dia da necessidade. Não vou negociar, não vou rejeitar, eu não vou desprezar o que eu recebi, eu não desprezo a porção, eu luto por essa porção. Sabe que Jacó nasceu preso aí no calcanhar de Esaú, buscando mesmo essa caminhada, e o Senhor deu a ele a primogenitura celestial porque era uma escolha de Deus. Essa primogenitura, sabe o que acontece no dia que Esaú estava com fome? Ele falou: que me adianta, né? Ser primogênito se eu estou a ponto de morrer de fome. Então Jacó,
falou, então eu te dou o alimento, tu me dá a tua primogenitura. E você pode falar, mas Jacó não precisava dizer isso, né? Esaú também não precisava negociar, ele podia ter jejuado nesse dia. O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? A tua prioridade define a tua decisão. Então a prioridade de Jacó era a primogenitura, a prioridade de Esaú era encher o bucho. Irmãos, nós nos perdemos na nossa vontade, na nossa ansiedade, essa coisa quase que animal, né? De instinto, mas eu tô com fome, mas eu tô isso, por isso que é maravilhoso jejuar, porque não é sobre você convencer a Deus de alguma coisa, é sobre você sacrificar o teu corpo por aquilo que você crê e você entender que a força não tá no corpo que perece, mas no espírito que prevalece. Então, em primeiro lugar, o herdeiro vencedor, ele não negocia a sua porção é prioridade. No dia, irmão, da tua necessidade, você não vende os teus valores. No dia que você tá sem nada e que você pensa, tô a ponto de morrer, você tem uma certeza, eu vou ressuscitar com Cristo. Quem tá morto vai viver, e aquele que vive não vai morrer, o que diz a palavra, não é verdade? Quem crê no Senhor, nós cremos nessa vida verdadeira. Declara que você é esse herdeiro vencedor e que você não negocia aquilo que Deus te deu, que você não negocia a escolha de Deus na tua vida, não importa o pior momento da tua vida, a escassez que estiver acontecendo, as acusações que você estiver sofrendo, você não negocia aquilo que você tem convicção, você guarda o teu tesouro, você não come, você não acha algo mais importante. Imagina que eu vou validar uma necessidade em cima de uma realidade, jamais. Glória a Deus, porque nós não temos necessidade de nada, é o que diz a palavra. O Senhor te dá o que comer, o que beber, o que vestir. Glória a Deus, somos vestidos e revestidos, o Senhor te guarda. Então você confia na porção que você carrega e deixa que aquilo que você carrega vai te carregar, em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos um momento então que Isaac ia abençoar o primogênito. Então Esaú vai preparar a caça para o pai. Nesse meio tempo, Rebeca, sabendo da escolha e do propósito de Deus para Jacó, ela já prepara aquela caça e dá para Jacó. E sabe o que ela fala? Vai buscar 2 cabritos do rebanho. Ele busca 2 cabritos do rebanho. Esaú ia na caça porque ele era caçador, Jacó não era caçador. Mas sabe que isso representa muito a figura da oferta de Cristo, né? Porque ele não foi, Jacó não viveu algo pelo mérito ou pela força dele, mas por aquilo que estava no rebanho, por uma oferta. Ele estava ali para entregar aquela oferta o cobriu, né? Porque a Rebeca coloca sobre ele as peles do cabrito ali, os pelos, e aquele cabrito é comido, né? A caça, o cabrito que foi pego do rebanho, ele é o alimento. Então temos o revestimento e o alimento. Isso é Jesus Cristo, essa é a mesa do Senhor. Nós somos revestidos. O que o Senhor fez com Adão e Eva, vestiu eles com as peles do cordeiro, vestiu a sua nudez. Nós somos vestidos daquilo que nós não temos, por aquilo que o Senhor é em nós, por aquilo que o Senhor é em Jacó e por aquilo que Jacó representava. Então ele é vestido daqueles pelos para ser reconhecido como Esaú. E o que Isaac fala? Olha, eu vejo que a tua voz, né, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú, né? E ele fala, quem tu é mesmo? Ele fala, eu sou Esaú. O que ele estava dizendo? Eu sou o primogênito. Eu tenho essa porção, ele assumiu aquela porção, então ele recebe uma porção, a bênção de Isaac, a bênção do primogênito. Isaac estava cego, né? Não via, não conseguia enxergar com os olhos naturais. Isso é a marca mesmo do que Deus queria que ele realmente enxergasse, porque senão ele ia ficar confundido numa questão, numa sequência natural, mas ele não estava mais com os olhos naturais ativos, mas o espiritual estava ali para declarar aquela bênção. E essa bênção diz assim, e chegou-se e beijou, e então sentindo o cheiro das suas vestes, né, que era esse cheiro da caça, abençoou e disse, eis que o cheiro, que é o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Glória a Deus, colocou a primogenitura sobre Jacó. Essa é a nossa marca, aquilo que nos cobre. Somos abençoados. E sabe que essa oração de Isaac já foi um envio, né? Porque dali Jacó seguiria o seu rumo e deixaria a sua casa. Essa é a marca do envio. Irmãos, nós somos esses herdeiros. Nós estamos recebendo uma palavra e vamos transmitir. Você tem um envio do Senhor. Em terceiro lugar,
Ele tem um envio para essa trajetória soberana como um príncipe de Deus. Esse é o herdeiro vencedor. Ele tem um envio, ele tem um caminho. Não vai ficar na casa dos pais, né, passar a sua vida ali naquilo que é confortável. Ele vai desbravar essa trajetória que o Senhor tem para ele, aonde ele seria preparado, constituído para ser um príncipe de Deus. A nossa trajetória como herdeiro é essa. Você é um herdeiro do Senhor, um herdeiro vencedor. E essa palavra vencedor implica em ter vitórias, né? E nós temos as nossas vitórias a cada dia, porque a cada dia temos as nossas guerras. Mas você sabe que você é herdeiro não daquilo que perece, mas daquilo que é incorruptível, daquilo que o inimigo não pode roubar, daquilo que ninguém pode tomar. Nós somos herdeiros verdadeiros e a tua herança é a tua motivação todos os dias. E para onde Jacó foi? Ele foi buscar lugar na família da sua mãe, foi buscar dentro da sua família uma aliança para ser constituída, ao contrário de Esaú, que foi buscar exatamente na estrangeirice para ter uma resposta para os pais, porque estava rebelde. Enfim, ele teve um caminho completamente fora por causa das suas decisões imaturas, impulsivas, porque ele foi um desprezador das coisas celestiais. Vigia, irmão, para não ser um desprezador, para que você estabeleça hoje a prioridade da tua vida em tudo que você faz, no teu trabalho, a tua casa, a tua família, tudo que envolve, todos os aspectos que envolvem a tua vida, precisam estar conectados à tua prioridade no Senhor. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa premissa. Eu não vou buscar o que eu vou comer, o que eu vou beber. Eu não vou buscar a minha vontade. Eu não vou trabalhar pelas coisas que perecem, mas pelo reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós somos acrescentados pelo Senhor. E Jacó foi acrescentado. Ele foi tão acrescentado que ele foi acrescentado no seu nome. De Jacó, o seu nome, lá no Val de Jaboque, numa experiência muito forte, o nome de Jacó se transformou em Israel. Serás agora Israel, porque como príncipe lutaste. Um herdeiro vencedor. Ele luta porque ele tem uma herança, ele luta por essa herança, a reversão da sua vida. Jacó é uma grande marca de reversão daquilo que não era e se tornou, daquilo que não podia e agora pode, daquilo que não tinha e agora tem. E dele então vem essas 12 tribos, e uma das tribos, a tribo de Judá, que gerou Jesus, o leão da tribo de Judá, de uma história também completamente inexplicável e para muitos duvidosa, mas se você pegar a genealogia de Jesus, ela é toda diferente, porque o Senhor não está preocupado com os padrões que você estabeleceu, mas com a verdade, a realidade de uma aliança, de uma entrega, como a renúncia em toda essa história, como servir em cada um desses textos. É a marca mais forte que compõe o testemunho. E nós estamos entendendo esse herdeiro, essa herança, aquele que volta na origem, na realidade. Nós não vivemos por regras. Esaú talvez queria proteger a sua primogenitura pela regra, porque ele era o primeiro, porque é ele que tinha o direito. Isso é a marca da religião. Mas a graça de Deus é a marca da inclusão por aqueles que realmente desejam, por aqueles que realmente têm sede e fome de justiça, em nome de Jesus. Declare mesmo a palavra do Senhor, que Ele é a tua porção. Senhor, tu és a porção da minha herança. Você tem a porção dessa herança gloriosa. A tua porção é aquilo que você se alimenta. Não abra mão dessa porção. Você vai passar o teu dia, as coisas desse dia, tantas coisas que vão acontecer ainda hoje, vão acontecer amanhã, e tudo que você consagra ao Senhor, toda essa tua porção que Ele te deu, seja preservada em todas as circunstâncias. O inimigo quer realmente roubar o que é nosso. Ele quer roubar a nossa força, ele quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a nossa posição, para que você saia dessa posição, para que você não permaneça. Mas você pode permanecer não pela tua força humana, não é pela caça que você pode produzir, mas por aquilo que habita em você, pela escolha de Deus na tua vida. O Senhor te escolheu, Ele te elegeu no ventre da tua mãe, Ele te separou nesse ventre, porque Ele colocou em você propriedades, Ele colocou em você uma porção para se manifestar que completa o corpo de Cristo. Não negligencie isso e não despreze isso. Não despreze as coisas que Ele te deu. E não tenha arrogância por aquilo que você recebeu, mas receba todas as coisas como um servir que flui. O nosso servir deve ser um fluir, que você flui aquilo que você recebe, que você flui e você tem a alegria de fluir, de derramar, porque cada vez que você derrama, você recebe
recebe mais. O reino tem uma dinâmica. A dinâmica é que quem sempre se esvazia continua cheio. Essas dinâmicas de inversão são a marca da reversão que nós vivemos na nossa vida. Seja um abençoador, entregue, derrame, profetize, tenha sempre na tua vida essa marca, essa expansão de tudo que você faz. Deixa expandir esse amor, deixa derramar tudo que você recebeu, coloca todas as coisas no altar, tem as tuas mãos dispostas para servir, dispostas para abraçar, dispostas para entregar. Aquele que fica retido não consegue viver nada. Havia um homem na palavra de Deus que ele tinha a sua mão mirrada e o Senhor chama ele para o centro, para o meio e manda ele estender a mão. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você sai da periferia, que é a tua alma, das coisas que você está buscando para você mesmo, mas você está ali com o Senhor diante dele, então você tem a cura de entregar. Sabia que cada vez que você abre a tua mão, você é curado. Cada vez que você entrega, você é curado. Cada vez que você derrama, você é liberto. Toda vez que você renuncia, toda vez que você abençoa, isso é bênção para você. Quem sai abençoado é você mesmo. Irmãos, que nesse dia você seja marcado e essa semana inteira você entenda qual é a tua herança, qual é a tua constituição como herdeiro e qual é mesmo a tua busca sincera diária. Que você busque essa verdade, que você seja alimentado pela realidade do Senhor, que é essa palavra tão maravilhosa. Deus te abençoe nesse dia, nessa terça e todos os dias. Que você tenha também a marca da tua oferta, porque a renúncia, a oferta, o servir estão todos ligados a esse altar, aquilo que é emitido, a voz que você ouve, a frequência que te alimenta. Então entregue a tua oferta, a nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Seja um abençoador. Nós temos também o programa de rádio aí acontecendo e eu tô sempre ao vivo todo sábado às 8 horas da manhã na Rádio Vinhedo Web. Baixe o aplicativo, é muito simples, Rádio Vinhedo Web. Baixe o aplicativo e a gente vai se comunicar e vai ser uma grande bênção. Glória a Deus por essa interação, pela mutualidade. Que o Senhor te abençoe, que a tua semeadura seja sempre próspera em tudo. Shalom. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Te rendemos graça porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, Senhor Deus, ela dura para sempre. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Jesus. Desde o amanhecer até o entardecer, louvado seja o seu nome. Senhor Deus, Senhor Pai, nos achegamos, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor Deus. Nos humilhamos, Senhor Deus, diante da Tua grandeza, Senhor, diante da Tua majestade, diante do Teu poder, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Pai, nós inclinamos o nosso coração, Senhor Deus, nesse momento, para a Tua palavra, Senhor Deus, para amar, Senhor Jesus, a Tua palavra e para crer, Senhor Jesus, exercitando o nosso espírito, exercitando a nossa fé, crendo naquilo que é a Tua palavra. Manifesta aquilo que é a Tua vontade, Senhor Deus, hoje, para as nossas vidas. Senhor Jesus, vem mesmo alinhar, Senhor Deus, as nossas motivações, Senhor. Vem alinhar, Senhor Deus, as nossas vontades, Senhor Deus, que ela seja voltada para fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, Senhor. Senhor Jesus, dá-nos uma mente fértil, Senhor Deus, para entender cada vez mais, para interpretar, Senhor Deus, a Tua palavra, aquilo que está escrito, Senhor Jesus. Liga mesmo o nosso entendimento, Senhor. Na Tua luz vimos a luz. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, em quem nós cremos e entregamos a nossa vida, Senhor. E cremos que o Senhor tudo fará. O Senhor tudo fez, o Senhor triunfou, o Senhor venceu na cruz do Calvário, tragada foi a morte pela vida. Senhor Jesus, aleluia, o Senhor é a vida e a ressurreição. Quem crê em Ti, ainda que morras, viverás.
Senhor Jesus, queremos mais de Ti, Senhor Deus, nesse dia. Queremos mais da Tua palavra, Senhor Jesus, se tornando realidade em nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a permanecermos em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, porque se nós permanecemos em Ti, as Suas palavras permanecerem em nós, Senhor Deus. Esse é o grande propósito, Senhor. Aquele que tem os Seus mandamentos e os guarda, este é o que Te ama, Senhor. E se alguém Te amar, será amado do Pai. O Senhor o amará, e o Senhor voltará e vai fazer morada em nós. Senhor Jesus, vem mesmo fazer essa morada em nós. Vem, Senhor Jesus, ganhar mais espaço em nossos corações, Senhor. Em nossas mentes, em nossos pensamentos, Senhor Deus, em nossas emoções. Senhor Jesus, vem ganhar mais cada vez espaço, Senhor Deus, na nossa alma, no nosso espírito. Que todas elas sejam inclinadas para Ti, Senhor. Porque aquilo que é inclinado para a carne é morte. Mas o que inclina para o espírito recebe vida e paz. Senhor Jesus, estamos abertos para recebermos mais de Ti, mais da Sua vida, mais da Tua paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, conserva-nos mesmo, Senhor Deus. Conserva, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Até a Sua volta, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Guia-nos, Senhor Jesus, pelo caminho da verdade, da Tua justiça, Senhor. Senhor Jesus, nós Te invocamos com coração puro. Nos achegamos a Ti, Senhor Deus, com coração sincero, em plena certeza de fé, Senhor. Aspergindo o nosso coração, Senhor, para a purificação da nossa consciência, Senhor Deus. Purifica a nossa consciência, Senhor. Lava-nos com água pura, Senhor Deus, que é a Tua palavra. Lava-nos e nós seremos limpos. Limpa, Senhor Jesus, toda a nossa consciência, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós nos alegramos, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor Deus. Nós nos alegramos, Senhor Jesus, com a comunhão dos santos, Pai, com a palavra que é o nosso suprimento, que é o nosso alimento. Senhor Jesus, nós queremos cavar cada vez mais em nós mesmos até encontrar essa água que vai fluir para a vida eterna, para a vida eterna. Faz mesmo fluir, Senhor Jesus. Vem mesmo trazendo refrigério sobre as nossas almas. Nós Te rendemos graças, Senhor Deus. Bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor dos exércitos é conosco. O Senhor é quem luta as nossas guerras. Senhor Jesus, vai mesmo adiante de nós, Senhor. Vai mesmo, Senhor Jesus, tirando todos os impedimentos, Senhor. Dá-nos mesmo, Senhor Deus, uma nova visão, Senhor Deus. Que nós possamos profetizar, Senhor Deus, sonhar, cooperar, Senhor Deus, contigo. Vivifica, Senhor Deus, o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Graça nós Te damos, em nome de Jesus. Amém. Salmos 84. Quão amáveis são Teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e Teus altares, Senhor. Rei meu e
meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Nos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia. Feliz o homem quem te confia. Salmo 24. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva, oi, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh, oh. Me leva, Senhor. Oh, oh, la, 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 la. Me leva, Senhor. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, oh Deus da minha salvação, me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, ui, oh, oh. Me leva, Senhor. Oi, la, 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 la. Me leva, Senhor. Salmo 103. Bendize minha alma ao Senhor,
e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendizeu minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como uma águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. Estou voando, e já estou voando. E já estou voando, e já estou voando, e já estou voando, e já estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando. Salmo 54. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Ai, pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei, 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 aleluia.
Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para